Bom, aqui nós vamos falar um pouco sobre a difração de raio-x aplicada à caracterização, de catalisadores de peneiras moleculares, tá? Então é uma introdução, bem geral da técnica e a aplicação dela para caracterizar os materiais. Bom, primeiro a gente tem que definir alguns conceitos, que vem um pouco da parte da mineralogia e da cristalografia. Então, primeiro o mineral, Então pode ser um elemento, um composto químico, Ele tem uma forma cristalina, Vai ter o cristalino dele e ele é formado então em processos geológicos, O cristal é quando o mineral é formado em determinadas condições favoráveis, ele vai acabar apresentando, superfícies planas e lisas e vai ter formas geométricas regulares. Então, o mineral ele pode estar na forma de um cristal, como ele também pode não apresentar essa forma, tá moído, e a gente não enxergar. Aqui tem algumas fotos de alguns minerais, que o cristal chegou a crescer, que a gente consegue ver em tamanho no olho nu. Então, nós temos ali, a gipsita, tá? A eulandita e mordenita, a calcopirita e o quartzo, A calcopirita é essa então dourada, Parece ouro, e o quartzo é essa transparente, tá? Aqui nós temos a pirita, que esses cubos, Então são os cristais que às vezes crescem, em tamanhos maiores e que a gente consegue enxergar. Senão a gente tem que enxergar com uma microscopia eletrônica de varredura. Então a gente olha o pó, mas quando a gente amplia a foto, a gente enxerga, esses cristais. Então, uma substância cristalina, pode ser qualquer sólido homogêneo, ele vai ter então os átomos ou os íons ou as moléculas, vão estar arranjados de tal forma que isso é periódico, que se repete, Então, eles podem ser tanto natural como sintético e as faces externas deles acabam ficando bem definidas. A cristalografia vai ser a ciência que vai estudar esses corpos sólidos e as leis que governam, o crescimento deles e as suas formas externas e a sua estrutura interna. Então, para a gente descrever esse sistema cristalino, a gente tem que mostrar qual é a célula unitária, que é a pequena porção que, se eu repetir ela, eu vou conseguir montar meu cristal. Na figura a gente tem 4 tipos de células unitárias, A, B, C e D, e vendo pela definição, se a célula unitária é a menor estrutura que representa um cristal, quer dizer, se eu repetir ela, eu consigo construir o cristal, qual dessas figuras seriam células unitárias, Então a A eu consigo ficar repetindo essa figura e construir a minha rede, a B também, a D também, mas a C não, porque, por exemplo, se eu recorto aquele quadradinho da C e translado ele para a esquerda, eu tinha que ter um quarto de redondinho e eu vou ter um quarto do cubo azul, Então, ela não constrói a estrutura, tá? Então, eu vou unir essas diferentes células unitárias, eu vou estar formando então uma rede cristalina, certo? Então eu tenho uma rede cristalina e eu posso dividir ela em pequenas porções que vão ser então minha célula unitária, que quando se une constrói, a rede. Bom, fica difícil da gente falar de células unitárias e de como a gente enxerga a rede se a gente não coloca alguns padrões, ou alguns modelos de célula para poder conversar e descrever as redes, tá? Então, se eu estou falando em células tridimensionais, eu vou ter 3 ângulos que eu posso variar e vou ter 3 distâncias que eu posso variar, Então, por exemplo, se a minha distância
A, B e C são iguais entre si, e alfa, beta e gama, que é o ângulo, são iguais entre si, eu vou ter uma estrutura cúbica, uma célula cúbica. Se os ângulos são todos 90 graus, o A e o B são iguais, quer dizer, a minha base é um quadrado, mas a altura C varia, é uma fase tetragonal, né? É uma célula unitária tetragonal. E assim por diante, eu posso ter hexagonal, trigonal, ortorrômbico, monoclínico e triclínico. Tá? Então, isso classifica os meus 7 sistemas cristalinos. Tá? Qual é a diferença, então, entre essas células unitárias? São seus parâmetros de rede. O que são os parâmetros de rede? São esses ângulos, o alfa, beta e o gama, e os comprimentos A, B e C, tá? Além desses 7 sistemas cristalinos, eu posso ter 4 tipos de células unitárias. O que a gente chama de célula unitária primitiva é que o ponto reticular vão estar nas pontas, né, da célula. Esse ponto reticular pode ser um átomo, pode ser uma molécula, pode ser um cátion, né? É o ponto que se repete na minha estrutura. Ela pode ser de corpo centrado, então ela vai ter um ponto em cada uma das pontas e um no centro. Ela pode ser centrada nas faces, que então além, fica primitiva, sempre todas têm, né? Que é um ponto em cada área, ponta, né, do cubo, né? E centrada nas faces, eu vou ter em cada face um ponto também. E depois eu posso ter só centrado em 2 faces, que são 2 faces paralelas. Então, o que acontece? Eu vou ter 7 sistemas cristalinos, né? Que a gente já viu que é o cúbico, o tetragonal, o hexagonal, o trigonal, o ortorrômbico, o monoclínico, o triclínico, e podemos ter 4 tipos de células unitárias. Nem todos os sistemas são possíveis por questões de simetria, então a gente acaba tendo 14, que são as redes de Bravais. Então, Bravais, em 1848, demonstrou que geometricamente somente era possível existir 14 tipos de retículos espaciais, chamados os 14, os retículos, né, a rede de Bravais, tá? Então, o que a gente tem? Aqueles 7 sistemas cristalinos, todos têm a primitiva, tá? Que é uma em cada ponta. Aí então vocês veem, o triclínico só vai ter a primitiva, o monoclínico vai ter a primitiva e a centrada em 2 faces, o tetragonal vai ter a primitiva e a de corpo centrado, o ortorrômbico tem os 4, a primitiva, a de centrada nas faces, a de corpo centrado, a centrada em 2 faces, a de corpo centrado e a centrada em todas as faces. O hexagonal só tem a primitiva, o trigonal só tem a primitiva e o cúbico tem a primitiva de corpo sentado e centrado nas faces. Tá? Então, qualquer sistema material cristalino meu, ele vai estar numa dessas redes, né, de Bravais, tá? Além dessas redes de Bravais, a gente pode ocorrer operações de simetria, tá? Como rotação, qualquer operação de simetria que tu pode fazer no cristal. E com isso vai te dar 32 classes cristalinas, tá? Então, eu tenho o meu sistema, né? Aqui tem um exemplo clínico, monoclínico. Eu tenho, então, o número do sistema da classe do meu cristal. Aí eu tenho a simetria, né? E aí então vocês vão ver, isso vai ser bem comum a gente olhar, quando a gente está lendo, por exemplo, sobre os eólitas, ele diz, estrutura hexagonal, e aí ele coloca, né, 1 a 3, então ele está dizendo quais são os 6 M2, M2, né, então ele está te mostrando quais são as simetrias que é possível para esse cristal nessa minha rede, tá? E além disso, eu ainda posso, além dessas operações de simetria, fazer operação de translação e ainda ter 230 grupos espaciais. Então, para cada um deles eu posso ter esses grupos, né? Então, isso vocês vão ver em alguns artigos, quando ele descreve em qual é
a estrutura cristalina do material, ele mostrar a que grupo, né, espacial ele pertence. Tá? Então, resumindo, a gente tem 7 sistemas cristalinos que com 14 tipos de células nos dá as 14 redes, né, de Bravais, que com operações de simetria dá as 32 classes cristalinas e mais com a operação de translação vai dar 230 grupos espaciais. Então acaba sendo bastante coisa, mas é só para vocês entenderem de onde vem aquela nomenclatura que a gente acaba lendo nos artigos, né, quando fala de que grupo espacial, né, de que rede cristalina o material possui. Bom, além disso, a gente tem os índices de Miller, né, que é o HKL. É uma forma de representar o plano no espaço, tá? Os índices de Miller eles vão ser um conjunto de números que quantifica a intersecção, tá? E dessa forma eles podem ser utilizados para identificar o plano ou a superfície. Então fica mais fácil. Bom, então vamos pegar o cubo, que o cubo é uma forma geométrica mais simples, né, da gente analisar. Então nós temos os parâmetros da rede A, B e C todos iguais entre si e o alfa, beta, gama iguais a 90 graus, né? Então, quando eu tiver a direção no cristal, vai ser um vetor, eu vou representar em colchetes, né? E eu tenho o HKL, que é os índices de Miller. E quando for um plano, eu vou estar entre colchetes e vai ser o HKL. Então, para desenhar as direções no cristal, por exemplo, a direção 1, 1, 1, eu vou andar uma vez no eixo X o tamanho da célula unitária, então eu ando uma vez o A, ando uma vez o B no Y e uma vez o C no Y. E aí uno e formo o vetor 1, 1, 1. Se eu tiver o vetor 1, 0, 0, ele vai andar só uma vez, né, a quantidade de A no eixo X. Então, é exatamente o próprio vetor, o eixo X, né? Se eu tenho 1, 0, 1, ele anda uma vez no X, o tamanho de A, anda 0 vezes o Y e anda uma vez no Z, o tamanho de C. E aí a gente une e traça o vetor 1, 0, 1. O vetor 1, 1, 0, então vai andar uma vez no X, uma vez no Y e 0 no Z, né? Então forma esse vetor, tá? E quando eu quero desenhar os planos, esses vetores, eles vão ser a norma do plano, né? Eles vão estar perpendicular ao plano. Então, por exemplo, o vetor 1, 0, 1, ele vai estar perpendicular a esse plano aqui, tá? A gente faz um artifício na hora de desenhar, a gente desenha, a gente faz assim, é 1 sobre dividido sobre que número que vai dar 1. Então é 1. Aí eu pinto o eixo X ali, o A. 1 sobre 0 é infinito, então ele não pode encostar no eixo Y. E 1 sobre 1 é que vai dar 1 no Z. Então eu pinto a bolinha andando uma vez no Z. E aí, como ele não pode cortar o Y, eu desenho ele paralelo ao Y. Então, esse é o plano 101, tá? Quando eu vou para o plano com o vetor 100, é a própria face, né? Ele não pode cortar nem o eixo X, nem o eixo Z, nem o eixo Y, ele só corta o eixo X. Então, é esse plano, o 100. Quando eu vou para o vetor 1, 0, tá? Ele não pode cortar o Z. Ele vai ser 1 sobre 1, que vai que dá 1, eu pinto uma bolinha 1 no X, 1 no Y, né? E ele não pode cortar o Z, então vai ser esse plano, que vai ter o vetor 1, 0 como vetor perpendicular, tá? Se eu tenho o vetor 1, 1, 1, tá? Então é 1 sobre 1 que dá 1, então vai ser, eu pinto a bolinha no X1, no Z1, no Y1, tá? E desenho o plano, tá? Esse plano que corta, né, o meu cristal e que acaba tendo como vetor perpendicular o 1, 1, 1. Se eu tivesse, por exemplo, 1
2, 1, eu ia pintar o 1 no X, tá? No Y eu ia pintar meio, porque 1 sobre 1 meio é que dá 2, tá? Para fazer o plano dele. Tá, então isso é para vocês entenderem que esses índices de Miller, eles vão dar os planos, tá? Do meu cristal. Bom, outro conceito, tá, é sobre a radiação X, né? Ela é uma radiação eletromagnética, tá, da mesma natureza da luz, com comprimentos de onda um pouco menor, né? Os raios X, eles vão ser usados na técnica de difração, eles têm comprimento de onda entre 0,5 a 2,5 angstroms, tá? O hospitalar, para tirar as imagens, ele já é de 100 angstroms, tá? Então aqui a gente tem, né, uma figura do espectro eletromagnético, então que a gente tem a frequência, né, o comprimento de onda, né, e mostrando então um pouco quais são as radiações que a gente tem. Então a gente tem as ondas de rádio, né, ali está o tamanho das pessoas, depois a gente tem as micro-ondas, né, o infravermelho, o visível, o ultravioleta, o raio-x e o raio gama, tá? Bom, como foi, né, essa descoberta dos raios-x, né? Então foi o William Conrad Röntgen, que foi um físico alemão, né? Ele recebeu o primeiro prêmio Nobel da Física em 1901 e foi pela descoberta do raio-x. A pesquisa dele também incluiu trabalhos sobre calor específico de gases, absorção de calor por gases, ação capilar de fluidos, elasticidade e condução de calor em cristais. Em novembro de 1895, quando ele fazia experimentos com um tubo de raios catódicos, o Röntgen observou uma nova espécie de raios que atravessou o papel, madeira e alumínio, e aí ele denominou de raios X, porque ele não sabia, né? Bom, aqui nós vamos falar um pouco sobre a difração de raio-x aplicada à caracterização, né, de catalisação raio que era. Essa é, digamos, uma foto, né, feita, uma radiografia feita da mão da esposa do William Röntgen, né, mostrando então que esses raios eles atravessavam, né, várias matérias, mas o marcava, né, uma folha de papel não, um filme, né, com, não sei se era com sulfeto de zinco, né, que tivesse, que para fazer o contraste, ele marcava então os ossos, né, se observou isso. Bom, o Max Theodor Felix von Lau, em 1914, ele recebe o prêmio Nobel, tá? Quando ele faz trabalhos que descobre que os raios X podem difratar em cristais, tá? Então ele sugere que um cristal atua como uma rede de difração. E aí ele também, os alunos dele, né, em 1912, comprovam que os raios-x são ondas, né, são radiações eletromagnéticas, né, similares à luz, né. Então uma onda eletromagnética, ela sofre interferência tanto elétrica como magnética. Ele também foi diretor do Max Planck Institute, né, de pesquisa em Berlim. Depois o Bragg, junto com o filho dele, em 1915, ele ganha o Prêmio Nobel da Física no seu trabalho para determinar as estruturas cristalinas, né, do cloreto de sódio, sulfeto de zinco e diamante. O trabalho dele, do filho dele, Lawrence, abriu um novo espaço na ciência de grande importância para análise de estruturas de cristais, tá, por meio dos raios-x. Eles fizeram então a lei de Bragg, que é o número inteiro de um comprimento de onda vai ser igual a 2d seno θ, sendo d a distância entre os planos e θ o ângulo de incidência, né, da radiação X. Então essa equação a gente utiliza até hoje, né, nos equipamentos de difração de raio-x.
Bom, vamos ver então como ocorre a produção, né, desses raios X, tá? Então, no tubo de raio-x, elétrons altamente acelerados por uma voltagem entre 15 e 60 kV são emitidos a partir de um filamento metálico, que vai ser o cátodo em vácuo. Com alta velocidade, esses elétrons se chocam contra um outro alvo metálico, que vai ser o ânodo, resultando na liberação dos raios X, tá? Normalmente a gente utiliza esse alvo metálico cobre, então o que acontece? Quando o elétron choca, ele retira elétrons das camadas mais baixas do meu alvo metálico, deixando um vazio, né? Então o elemento fica instável. E aí, um elétron de uma camada mais elevada decai para preencher esse vazio. E para ele decair, ele tem que emitir energia e ele emite então uma radiação eletromagnética no comprimento de onda dos raios X, tá? Então é assim que se forma o raio X. Então, bom, daí aqui eu comento que a gente vai ter diferentes comprimentos de onda que vão ser emitidos, porque vários elétrons, né, podem retornar, né, dependendo das posições deles, e aí a gente acaba também da intensidade, né, que a gente incide, então a gente vai ter uma distribuição, né, de comprimentos de ondas, que aqui está mostrando, né, que vai depender da intensidade e também desse comprimento de onda de radiação. Aqui a gente tem o K-alfa e o K-beta. Aí a gente pode usar filtros para tirar e ter só um comprimento de onda definido, tá? Então aqui eu tenho, ó, por exemplo, se eu uso o elemento cobre, eu vou ter o K-alfa e o K-beta. O K-alfa está em torno de 1,54 angstroms, né? E o K-beta 1,39, tá? Então a gente acaba usando filtros para retirar o K-beta e sim a gente ter, né, um comprimento de onda específico, né, para poder incidir no material e a gente obter a difração, né? Então, aqui tanto o K-alfa-2 como o K-beta que acabam dando picos secundários no difratograma, por isso que é importante o uso dos filtros. Mas o que é esse K-alfa, K-beta? Então, isso tem a ver da onde os elétrons estão retornando. Então, digamos que foi retirado um elétron do nível K, tá? Então, se quem retorna é justo o elétron que está no nível seguinte, que seria o L, é uma radiação K-alfa. Se retorna um elétron do próximo, que é o M, é uma radiação K-beta. Se retorna do próximo, que é o N, uma K-alfa. Se o elétron que sai e que forma a vacância é na segunda camada, na camada L, quando retorna um elétron da camada seguinte, que nesse caso vai ser a M, vai ser L-alfa, e se não L-beta e L-gama, e assim por diante. Normalmente a gente enxerga mais os K, né? Sempre é mais factível que saia da camada K. Bom, dependendo do ânodo que a gente utiliza, né, a gente vai ter os filtros e as condições de KV ideais. Então, o cobre que a gente utiliza bastante, a gente utiliza um filtro de níquel e as condições de KV é 45. Ele é ideal para a maioria dos materiais inorgânicos, ele tem problema com cobre e ferro, né? Então, quando nós tivermos materiais, por exemplo, ricos em ferro, a gente já é mais adequado utilizar o cobalto, né, do que o cobre. Aqui nós temos então a utilização do filtro, então o que ele faz, ele tira, né, essa intensidade, acaba ficando só com uma intensidade com um comprimento de onda único, né? E aqui então a gente escolhe o filtro dependendo do elemento que vai ser alisado e da radiação que a gente tem, né? Então, por exemplo, se for cobre, é melhor a gente utilizar o níquel, né? Se for cobalto, é melhor a gente utilizar o ferro e assim por diante. Agora, o que é a difração em si, né? Que a técnica nossa é a difração de raio-x. A difração é um fenômeno de espalhamento, né, que sofre quando uma onda atinge, né, diferentes obstáculos, né.
Então aqui diz assim que quando alguém fala do outro lado do muro, a gente escuta pelo efeito da difração. O efeito da difração é quando a gente vê o arco-íris, né, na superfície de um CD ou numa poça d'água com uma película de óleo na asa de uma borboleta, é porque está ocorrendo, né, a difração da luz, tá? Então, nós vamos ter assim, na parte de instrumentação do equipamento, a gente vai ter o tubo de raio-x que vai gerar a minha onda de raio-x. Essa onda sai, então ela vai passar por série de equipamentos para direcionar esse feixe, né? Então tem um solar que direciona, tem diferentes fendas, né, divergentes para incidir esse raio com mais uniforme, preciso, né? Ele ficando com um único comprimento de onda para incidir na amostra, e aí essa amostra vai difratar. Só que a gente vai acabar medindo os que refletem, tá? Apesar do fenômeno ser de difração, a gente vai medir a radiação que reflete. Então ela passa por um anti-scatter, né, para tentar, ela colima, né, também tem uma fenda, tem uma fenda de recepção, a Solar, para colimar então todos esses raios, né, tem um monocromador e aí vai para o detector então que eu vou analisar. Então o que acontece? Quando eu tiver planos ordenados no meu material, vai refletir com maior intensidade, né, a radiação por ele recebida. Então eu consigo enxergar, né, reflexões para materiais cristalinos. Então por isso que ele é utilizado para analisar materiais cristalinos. Então, no laboratório a gente tem esse equipamento aqui, que é um D2 phaser, é um difratômetro de raio-x de bancada. A amostra ela fica num porta-amostras redondo, né? Então entra a difração, né? Incide a difração, os raios em cima da amostra, né? Difrata, mas o detector é que vai medir os que refletem e aí ele vai traçar um gráfico que a gente chama de difratograma de raio-x, em que no eixo X nós temos 2 θ, o θ então é o ângulo, né, de incidência da radiação, e no Y a intensidade, né? Então aqui a gente vai vendo, se vocês veem, ele está começando em 5, né? Mas se ele começasse um pouquinho antes, em 0, a gente está vendo ali que em 5 e pouquinho ele está tendo um pico, né? Esse pico significa uma reflexão, e aí depois ele tem outras mais adiante. Essa é uma amostra de argila, tá? É um material lamelar, uma argila montimorilonita, é bem característico ter esse pico em torno de 5. E aí a gente vê um pico ali em torno de 27, por ali, bem fino, esse é o quartzo, ela tem uma impureza de quartzo, né? Bom, então o que acontece? O fenômeno de espalhamento da radiação eletromagnética, ele vai ser provocado pela interação do feixe, né, de raio-x com os elétrons e os átomos componentes do material, tá? Então difrata, né, esse raio para todos os lados, tá? Mas o que acontece? Os que refletem e estão separados numa distância tal, né, em que eu faço com que essas ondas fiquem, digamos, sincronizadas, né? Que ele tem a altura, a crista da onda estão todas na mesma posição. Isso vai me dar uma interferência construtiva. Eu vou ampliar, né, esse sinal. Então, na verdade, o que está acontecendo, né? Incide um raio no plano de cima e reflete. Ele incide no plano de baixo e reflete. Para que elas fiquem, né, em fase, né, o caminho extra que ela faz, que seria aquele ponto ali, aquele caminho B, D, C, tem que ser um comprimento de onda inteiro para que ela continue em fase quando ela esteja na mesma, né, digamos, altura ali do A, tá? Então, esse comprimento BD
DC, tá? Ele tem que ser igual a um comprimento de onda inteiro, que o que significa que o meio, né, a metade dele tem que ser meio comprimento de onda. E esse comprimento por trigonometria é exatamente d seno θ. Então, rearranjando a equação, tá? Eu vou chegar que o lambda, que é um comprimento de onda inteiro, ele é igual a 2d seno θ, que é a lei de Bragg, né? Então aí a gente chega por trigonometria a lei de Bragg. Então a lei de Bragg tem que seguir para eu poder enxergar, né, as reflexões dos meus picos no meu difatograma de raio-x. Tá? Então o D vai ser o espaçamento entre esses planos, tá? Que pode ser então diferentes planos. E aí, então, o que acontece? Se é uma estrutura cristalina, ela vai ter esses planos ordenados, eu vou ver, então, picos bem intensos. Se é uma estrutura amorfa, que não é cristalina, que eu não tenho os planos organizados no espaço, eu enxergo um difatograma morfo, como esse marcado aí, nesse quadrado azulzinho. Então, ele fica com um monte, né, mais ou menos ali, perto de entre 20 e 30 angstroms, né, e tem esse ruído. Então, esse é um material amorfo. Tá? E o de baixo é o material cristalino. Então, quais são as informações que estão num difatograma, né, num padrão de difração de raio-x? Eu vou ter posições dos picos, a intensidade deles e a forma e a largura. Isso tudo vão me dar informações importantes, tá? Então, por exemplo, a posição do pico me dá uma análise qualitativa do material, né? Então, eu posso dizer que ali, como eu tinha dito antes, que em 27 tem um pico muito intenso, é um quartzo. Então, ele identifica, né, de forma qualitativa que cristal eu tenho, que fase cristalina eu tenho. A intensidade dos picos vai me dizer quanto dessa fase eu tenho presente na minha mistura, né? Quanto mais eu tiver aquele plano naquela posição, vários planos naquela posição, mais intenso me dá o pico. Então, o pico de quartzo me dá bem fino e intenso, porque é um material que está bem ordenado. Quanto mais intenso, mais quartzo eu vou ter na minha mistura, tá? E aí, então, também se utiliza, né, refinamento de ritmo para ver também a quantidade e também ver a estrutura, que isso é um método, né, matemático que se trabalha depois em cima. Quais são os fatores que vão afetar a intensidade dos picos, né? Então, a estrutura, né, do material, a temperatura, o instrumental, então também quanto mais intensa é a fonte, né, mais a resposta também vai ser, a fenda utilizada, a voltagem. Por isso que quando a gente quer comparar materiais que eu fui modificando, é bom fazer todos eles junto, né, no mesmo dia, no difatograma, para ter a mesma digamos, os fatores, né, do equipamento, né, a mesma intensidade do raio-x, ou então tu tem que guardar um material e um padrão e fazer de novo depois de um tempo, porque de tempo em tempo a fonte vai diminuindo a intensidade dela, tá? A quantidade de amostra, né, o tamanho do cristal também interfere na intensidade, tá? A forma que eu meço, né, se eu estou fazendo um grau de smoothing nos dados, se eu estou removendo ou não o K-alfa 2, tudo isso também influi na intensidade dos picos. A largura do pico, ele tem a ver com o tamanho do cristalino. Então, quanto maior, né, o cristal, ele acaba ficando mais alargado, né, no pico. E quanto mais fino, ele está mais cristalino. Mas isso tudo tem limites, né? Então, se usa uma equação de Scherer, tá? Que é 0,9 vezes o comprimento de onda sobre beta vezes cosseno θ. Θ é o índice de incidência, né? O θ é o índice de incidência, o beta é a largura meia altura. E esse zero alfa é um parâmetro, né? Que eu acho que aqui está considerando os cristais como esférico. Então, tem que cuidar, tem que ver bem direitinho, né? Para medir isso, não é todos os tamanhos que serve a equação de Scherer. Bom, então algumas condições para análise, né? A gente pode fazer uma medição de, sei lá, de 5 a 65 graus, né?
Aí eu vou ter que fazer o passo que eu vou ir dando para aumentar o grau, pode ser de 0,02, 0,01, 0,05, né? E o tempo de contagem vai ser o tempo que ele vai ficar em cada passo, que isso também resulta num ganho de intensidade. Então, quanto menor o passo e mais tempo em cada passo, tu consegue uma resolução melhor, né, do teu difratograma de raio-x. Então, para vocês verem que tempo vai demorar a análise, né? Se eu vou fazer de 5 a 65 e vou usar um passo de 0,02 e vou ficar 0,5 segundos em cada passo, eu faço assim, né? Eu tenho 65 menos 5 são 60 graus, eu divido 60 graus por 0,02, então eu vou ter 3.000 pontos, e eu multiplico então os 3.000 pontos por 0,5 segundos, isso vai dar então 1.500 segundos, dividido por 60 segundos, tá? Que é 1 minuto, vai me dar 25 minutos de análise, tá? Então, isso é para a gente ter uma ideia, né, da análise. Bom, aqui eu mostro algumas fotografias da instrumentação. Então, aqui está um tubo de raio-x, né? Normalmente a gente usa o berílio, né, como ânodo, né? E como cátodo, desculpe, o ânodo vai ser o cobre. Aqui eu tenho um goniômetro, né, que é esse, que é o braço esse que faz, né, girar para fazer os diferentes ângulos durante a análise. Aqui eu tenho umas fotos de alguns filtros, né, para filtrar a radiação, então de níquel, né, e outros. Aqui é um monocromador de grafite para colimar deixar em fase, né, os comprimentos de onda. Aqui as fendas Solar, né, também para colimar, algumas outras fendas de divergência, né? Então são tudo acessórios que se utiliza para melhorar mais a análise, tá? Bom, nós vimos que aquela análise de 5 a 65 graus usando um passo de 0,02, 0,5 segundos, me dava um tempo de 25 minutos de análise, tá? Porque eu estou utilizando um detector pontual. Se eu utilizo um detector tipo linear, que é um acelerador, que eles são vários detectores ao mesmo tempo, tá? Essa mesma análise eu acabo fazendo em 3 minutos. Então, no laboratório a gente tem esse tipo de detector, então a análise é muito mais rápida, né? Então, alguns tipos de difratômetro, né? Esse aqui é um da Siemens, né? Que agora da Bruker, que está no laboratório de difratometria de raio-x da URGS, tá? Aqui tem outros equipamentos, esse do meio é o Philips X-Expert System, né? Ele tem, é um amostrador automático, tu pode botar 40 amostras, ele vai puxando e vai analisando automaticamente, também pode fazer aquecimento e variar a temperatura na hora da análise. Aqui tem um outro, né, da Bruker. E o que a gente tem no laboratório é esse, é um de bancada, se chama D2 phaser, conforme vai fazendo a análise, a gente já vai vendo, o difratograma vai sendo pintado na tela, né? E aí a gente consegue ver a análise. Essa aqui é uma análise de uma zeólita, eu já sei, né, qual que é. É a MCM22, só pelo formato desses picos de tantas vezes que eu já vi. Aqui então a gente abre o equipamento, né, onde tem ali o porta-amostra que pode colocar, tá? Então ele é bem prático, né? Ele é pequeno. A cristalinidade normalmente a gente calcula somando a intensidade dos picos, comparando dessa mesma soma desses mesmos picos num padrão e multiplica por 100. Então, se eu chego igual ao meu padrão, eu tenho 100%. Se eu consigo fazer mais cristalino que o meu padrão, ele pode passar de 100%, tá? Então, aqui assim, ó, a gente observa também que algumas estruturas, a calcinação tem um efeito, né, que muda a intensidade dos picos, né? Isso aqui parece ser umas órbitas SM5. Então, ao calcinar, né, tu retirar a agitação, muitas vezes condensa a silanóise, então ocorre, né, um aumento da intensidade. Vocês veem que é um material bem cristalino, né? Esse aqui é um material que ele é amorfo, que é MCM41, mas ele tem uma ordenação hexagonal dos poros, né? Então ele mostra esses picos bem a baixo ângulo, né? Tá vendo que eu tô aqui de 2 graus, né, até 8 graus, a gente faz um raio-x a baixo ângulo e a gente observa esses três picos, essas três reflexões que é bem características do material MCM41.
Esses dois picos, o 1,0 e o 2,00, eles aparecem quando o material está numa forma hexagonal bem ordenada. Quando ele está meio que desordenado, ele só forma o primeiro pico. Aqui tem um outro mesoporoso, que é SBA15, né? Ele é mais baixo, né? Ângulo em 1 e pouco, tá? É uma análise difícil de ser feita, a gente tem que mudar alguns parâmetros do difratômetro de raio-x, mas a gente consegue analisar bem. Aqui eu tenho um exemplo de uma argila natural, tá? Aqui é uma argila que ela tem caulinita, tem mica, gipsita e quartzo. Então, pela posição dos picos, eu consigo fazer uma análise, né, mineralógica e dizer que ela tem 85% de caulin, 5% de mica, 6% de quartzo e 4% de gipsita, né? Então, isso é bem interessante. A gente pode fazer modificações nas argilas e observar o que está acontecendo, né? Aqui eu tenho uma argila natural com 15 ângulos de espaçamento basal, isso eu obtenho pela lei de Bragg. No momento que eu vou colocando um surfactante, vai aumentando esse espaçamento basal e vai se trasladando até 39 ângulos, né? Ela expande a argila, né? Aqui eu tenho uma hidrotalcita, tá? Material lamelar, tá ali, ó, olha ali os índices de Miller, né? Tá os planos bem certinho, né? O 003, 006, então por isso que a gente estudou os índices de Miller. E eu tenho ali, eu faço uma hidrotalcita e coloco o ferro para formar ela na forma magnética, mas daí quando eu faço de fotograma de raio-x da forma magnética, como tem muito ferro, ele absorve a radiação e eu não enxergo, né? Mas é um material que ele absorve bem e tem propriedades magnéticas. Aqui um carvão ativado, tu vê um material amorfo, né? Não tem difração de raio-x, tá? Aqui a síntese de uma zeólita, vocês veem que em 4 horas começa a aparecer os picos, em 8 horas, aí em 16 horas eu já começo a ter um material cristalino, tá? Então antes não era mais SM5, era um atom, era esse de fotograma, né? Então aqui a síntese da zeólita titânio tom, né? A gente colocou titânio na rede, aqui está variando de 1 dia, 3 dias, 7 dias, o material continua bastante cristalino, tá? Aqui é uma ZSM22, aí conforme vai variando os dias, né? Vai tornando mais cristalina, né? Aqui é um fotograma de uma argila natural, que ela sofreu o processo de lixiviação. Vocês veem que o quartzo, que é esse em 27, continua, né? E o primeiro pico vai diminuindo um pouco, né? Aqui, quando eu pilarizo com alumínio e argila, o primeiro pico desloca, que é o 001, que é porque eu pilarizei, e o quartzo continua no mesmo lugar, né? Bom, então o que acontece? Aqui eu tô com um difatograma de cloreto de sódio, né? Vocês veem que a gente tem a classificação, né, dos planos, dos índices de Miller, né? E aí, por exemplo, se eu pego o índice de Miller 220, coloco na equação, eu tenho uma equação que pega, que ele é uma célula cúbica, né? Eu tenho então uma equação que faz a distância dos planos numa célula cúbica, que é essa, né? Que vai ser o B e o C são iguais, a gente chama de A0, vai ser dividido pela raiz quadrada dos índices de Miller, porque os ângulos são todos 90 graus, né? Acaba dando essa equação, a distância entre os planos. Aí então eu pego lá aquele meu pico 220, eu sei o ângulo dele, pelos índices pela equação de Bragg eu acho D, e substituindo D nessa equação, eu acho que o tamanho então da minha célula unitária, do A, né, da célula unitária, é 5,57 ângulos. Então eu posso calcular os parâmetros das células unitárias, conhecendo o sistema que ela cristalizou e o índice de Miller dela. Por isso a importância, né, dos índices de Miller. Bom, como conclusão, é só para dar um panorama bem geral, né? A difração de raio-x é uma técnica muito interessante para caracterizar peneiras moleculares, porque a maioria delas são materiais cristalinos ou lamelares ou ordenados mesoporosos, né?
Então a gente pode tirar muitas informações, né, como por exemplo a cristalinidade do material. Isso para nós, como estamos sintetizando os zeolitas, é importante. A gente quer obter o material mais cristalino possível, né? Então a gente vai variando o tempo e vai observando a cristalização. Misturas de fase, né? Então se eu tenho mais de um tipo de zeólita, ou se eu tenho um argilo mineral com quartzo, com feldspato, com outras estruturas, isso é importante. Eu consigo obter os parâmetros de rede do material, né? Então por que isso é importante? Imagina que eu pego e quero inserir um titânio na rede ou um outro átomo na rede. Se o parâmetro de rede muda, é porque eu consegui inserir um átomo maior ou menor, então é um indício, né, de que eu consegui inserir na rede. É importante também a gente obter os tamanhos dos cristais, né? Se a gente quer obter uma zeólita nanocristalina, se é um material lamelar, o espaçamento, né? Se expandiu, se não expandiu, se o material se desorganizou. Então, são várias informações que a gente pode obter através da difração de raio-x, tá? Bom, essa aula foi pega a contribuição de vários slides, tá? Do professor Romo Angélica, da Universidade Federal do Pará. Ele é especialista em difração de raio-x de adenominerais. Então, também do Renato, que é técnico da Bruker, né? De slides antigos meus e do Christian, quando a gente tinha preparado algumas aulas, né? E depois também de alguns livros, tá? Então, isso é só para vocês terem uma ideia e de como a gente emprega a difração de raio-x para caracterizar peneiras moleculares.